Samuel capítulo 14, a partir do versículo 25, conta a história de Absalão. Absalão é uma das pessoas mais mimadas que eu encontro na palavra de Deus. Absalão seria, no nosso momento de hoje, o maior folgado que eu já vi nas Escrituras. Muito obrigado, irmão. 2 Samuel 14, 25 diz: Não havia, porém, em todo o Israel, quem sabe, no contexto de hoje, não havia, porém, em todo o Guarujá, homem tão celebrado por sua beleza exterior, como Absalão. E aqui diz que da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. Devia ser assim, alguém como Paulo Zulu. As irmãs gostaram, não sei porquê. Aqui diz que quando cortava o cabelo, e isto se fazia no fim de cada ano, porque muito lhe pesava, seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Esta era a mulher formosa à vista. Meus irmãos, quando olhamos para esse versículo 25, exteriormente falando, Absalão não tinha defeito. E nós vivemos a geração que valoriza o exterior. E nós vivemos a geração em que o que importa é o exterior. Produtos de beleza, plástica, roupas, enfim. Não importa o seu caráter, se você tem com que aparecer, se você pode ser uma celebridade, porque o seu exterior é bonito, porque o seu exterior é marcante, é isso que conta. Você jamais vai ver uma pessoa feia ocupando os maiores espaços da televisão, muito pelo contrário. Aqui tem alguém que tinha tudo para ter um horário nobre na televisão, dono de um programa, porque a sua beleza atraía. Absalão era homem celebrado. E hoje a nossa sociedade celebra o corrupto, cada vez mais. A nossa sociedade celebra aquele que de fato não tem compromisso moral, social algum. Troca de marido ou troca de mulher como quem troca de camisa. E estes são os celebrados. E nós, como igreja, e os nossos filhos também, porque vivemos na sociedade, sofremos este bombardeio, sofremos este impacto. Aqui diz que Absalão, quanto a ele, da planta do pé ao alto da cabeça não havia defeito algum. Exteriormente falando, seu defeito estava por dentro. O defeito que ninguém podia ver, o caráter cada vez mais deformado, sujo, podre, a arrogância, a prepotência. Isaías nos diz, na verdade, que o homem, por causa do pecado original, da planta do pé à cabeça, não tem parte sã alguma. Agora, como é que Absalão vai ser de fato o protagonista de uma história terrível que envolve mimos, que envolve caprichos e que envolve assassinato e que envolve mesmo até a perseguição ao próprio pai? Você pode ver na sequência dos capítulos 15, 16 e por aí adiante no livro de 2 Samuel. E até mesmo uma morte absurda. Por quê? Porque Absalão foi dando e tendo cada vez mais espaço para a sua folga. Meus irmãos, Davi, ele entrou para a história como um excelente estadista. Davi, ele entrou para a história como um excelente rei, mas infelizmente Davi também entrou para a história como um péssimo pai. Se tem um pai na Bíblia que falha, este é Davi.
Se tem um pai na Bíblia que acoberta as mazelas dos seus filhos, este é Davi. Se tem um pai que faz vista grossa para a grosseria dos seus filhos, este é Davi. E Davi então chorou amargamente as perdas que teve, até mesmo de morte, com os seus filhos. Um foi Amnon quem morreu, outro foi mesmo Absalão quem morreu. Tamar foi estuprada, e assim por diante. Davi, um excelente rei e um péssimo pai. Quem é você? Um excelente médico, um excelente profissional, um excelente comerciante, mas um péssimo pai. Chama a atenção para o que o reverendo Bertone já colocou aqui nessa manhã. Nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Nessa manhã gostaria de tratar com os irmãos sobre 3 pontos. Primeiro ponto da nossa mensagem, estudo dessa manhã, eu chamaria a sua atenção para 7 pontos de observação. 7 pontos de observação. Em segundo lugar, trataríamos do estágio da folga. A folga tem os seus estágios. E em terceiro lugar, tratando da folga e reajustando o folgado. Aqui em São Paulo é muito comum usar esse termo folgado. Mas você é muito folgado. E de fato, cada vez mais anda sobrando folgados. É impossível realizar o primeiro congresso nacional ou paulistano ou paulista dos folgados. Sabe por quê? Porque não haveria espaço físico para conter os folgados. Cada vez mais os folgados se multiplicam. Não é horrível uma pessoa folgada? Gente, você é muito folgado, hein? Mas que menino folgado. Agora, em primeiro lugar, no nosso estudo nessa manhã, nós vamos ver 7 pontos de observação sobre o folgado, sobre a criança folgada. Mais uma vez, chamo a sua atenção para o Salmo de número 127. Eu estava orando para que o reverendo Bertone encerrasse a introdução dele, sabe por quê? Senão ele ia pregar tudo que eu vou pregar hoje. Os mesmos textos que ele usou, eu estou usando aqui também. Salmo de número 127, versículo 3, diz para a gente nessa manhã o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. O que é que os filhos são do Senhor? Herança. Sabe aquela herança que você fica orando o tempo todo para aquela sua tia rica e solteira morrer? Senhor, leva a minha tia, e agora que ela está convertida, amém. Ah, como é bom uma herança. Quem aqui gostaria de receber uma herança? Eu já estou com a mão levantada. A irmã ali chega e fez assim, para mim, para mim, para mim. Já pensou nisso? Você em casa, duro, sem dinheiro, tendo que vender a geladeira e o pinguim de cima para poder pagar dívidas. Aí de repente alguém toca na sua campainha, tim-dom, aí você olha assim pelo olho macho e diz, mais um cobrador. Não, não, é um telegrama. Meu Deus do céu, cobrança por telegrama? Aí você abre assim um telegrama, é um telegrama musical. Lamentamos informar que o seu tio em 3º grau, Alfredo Kaiser III, faleceu. Você diz, faleceu, mas nem sabia que tinha esse tio Alfredo Kaiser III. Nem sabia desse. E deixou para você o único herdeiro que ele conseguiu achar na árvore genealógica, a quantia de $7 milhões. Assim, maravilha, vai dar para eu começar a pagar as dívidas. Todos nós queremos herança. Os filhos são herança. Você tem filhos, você ganhou uma herança do Senhor. Agora, conhecem histórias e histórias de pessoas que eram ricas, ganharam heranças, mas aquelas heranças se transformaram em dívidas? Conhecem histórias? De vez em quando a gente conhece aí uma história de alguém que era rico, herdou um império, não soube administrar, não soube controlar, e o que aconteceu? Aquilo que fora herança transformara-se em dívida. Meu querido, minha querida,
filho não é dor de cabeça, filho é herança. Meu querido, minha querida, filho não é problema, filho é bênção, filho é herança. Agora, se você não souber administrar, se você não souber cuidar, se você não souber investir bem a sua herança, esta herança tende a tornar-se numa dívida descomunal. E o que eu conheço de pais hoje franzindo a testa, porque aquilo que um dia for herança, hoje é uma dívida. Não são poucos os pais que encontro por esse Brasil. Dívidas descomunais. Dívidas em que quem agora bate na sua porta para cobrar é a polícia. Infelizmente, o número de pais que têm agora grandes dívidas dentro de casa não é pequeno. Trabalhei na FEBEM por um tempo, naquela FEBEM em São Paulo, que quando os moleques se rebelam, quebram tudo, desmontam tudo, uma coisa perigosíssima. Trabalhei naquele local como instrutor de futebol. E no meu primeiro dia, em que fui sair com um pavilhão de aproximadamente 100 e poucos rapazes de 17, 18 anos, eu tinha a lista deles para marcar presença, e o que me impressionou de fato foi que enquanto estava chamando a lista de presenças, eu não sabia se eu estava chamando uma lista de presenças ou se eu estava recitando os livros da Bíblia. Impressionante. Isaías, Obadias, Daniel, Sofonias, Ezequiel, tudo filho de crente. Tudo filho de crente. Que coisa triste. Em São José dos Campos, uma professora de escola dominical precisou fazer uma estatística e foi às delegacias da cidade conversar com os vários delegados, e para sua triste constatação, muitos dos delegados disseram o seguinte: os garotos que mais nos dão trabalho, os garotos que mais são perigosos, os garotos que em confronto com a polícia atiram para matar são filhos de crentes. E eu fiquei estarrecido com isso. Por isso, chamo a sua atenção, você que é pai, nesta manhã, para 7 pontos de observação. Se você falhar aqui, você terá uma dívida muito grande em casa, com o seu filho, com a sua filha. Porque o inimigo ronda os nossos lares, porque o prazer do inimigo é deformar um lar evangélico, é acabar com um lar evangélico, é arrasar de vez com o testemunho de um lar evangélico, para que os outros vejam e se afastem da igreja. E infelizmente ele tem conseguido, sabe por quê? Porque nós temos sido pais relapsos. Nós homens temos sido muitas vezes relapsos e empurradores. Temos empurrado para a mãe, vai lá mulher, resolve isso. Temos empurrado para a igreja, temos empurrado para a escola. Nós não temos assumido. Faltou a Davi assumir a sua posição de pai. Mais valeria para a nação de Israel um rei pai. Um pai rei, de fato, do que um rei pai. Davi colocou outras coisas adiante, à frente da sua vida e família. Primeiro ponto de observação, para que o seu filho, que é herança do Senhor, não se transforme em dívida, dor de cabeça, choro e até mesmo quase que ranger de dente. Primeiro ponto de observação nesta manhã é: ninguém nasce folgado. A folga é um processo. Vou repetir. Ninguém nasce folgado. A folga, ela é um processo. Percebeu isso? A criança pequena, ela está sob os seus cuidados, sob a sua responsabilidade. É claro que é pecadora. É claro que ela é estulta. É claro que faz birra. É claro que tudo isso porque nós fizemos e a nossa natureza decaída nos leva a isso. Agora, eu não estou chamando a sua atenção tanto para este lado, que é um fato bíblico, claro, mas que a palavra de Deus vai nos ajudando a corrigir, e quando nós vamos ensinando a criança o caminho em que ela deva andar, a palavra de Deus é pronto socorro e medicamento maravilhoso para corrigir as implicações do pecado em qualquer vida, principalmente na vida dos nossos filhos. Agora o que eu chamo sua atenção é para a folga, para o folgado. Ninguém nasce folgado. A folga, ela é um processo lento, mas um processo contínuo. Portanto, pai, portanto, mãe, se você não cuidar da educação do seu filho,
pequeno, se você não cuidar da base da formação do caráter na infância, se você descuidar aqui, esse processo, ele é lento, mas ele é contínuo, e depois ele vai ganhando uma velocidade tamanha que você perde o controle já com pouco tempo de vida. Tem mães que têm filhos com 6, 7 anos de idade que já não controlam mais o menino. Que o menino, que a menina, é quem dá ordem nos pais. Olha, eu exijo, parece certas igrejas por aí afora, eu decreto. Coisa absurda, gente, que coisa absurda. De maneira nenhuma. Você que tem que educar o filho, nenhum filho nasce educado. É por isso que a Bíblia diz, ensina a criança. Ela tem que aprender. Agora, quem Deus deu como professor e como pai, como instrutor, como mentor, como orientador para aquela criança? O pastor? Não. A professora, vamos pagar uma escola cara? Não. Deus deu pais aos filhos, para que os pais sejam os educadores, os formadores do caráter e tudo isso mais. Então, compete a você ensinar logo cedo. Agora, a criança que não aprende logo cedo o que é certo, desenvolve naturalmente o que é errado. Rapidinho. Alguém aqui já ensinou o seu filho a mentir? Olhe, filho, quando você for flagrado em algum problema, minta. Por favor, minta, filho, vai ser uma maravilha. Minta para você escapar. Algum pai, alguma mãe aqui, conscientemente ensinou o seu filho a mentir? Eu espero que não. E acredito que não. Agora, quantos pais aqui já encontraram seus filhos mentindo? Porque mentir é uma coisa, infelizmente, natural. E a criança mente, e a criança esconde, e a criança pinta o quadro e deixa para lá, e por aí afora vai. Porque isso é natural. A criança, naturalmente, ela desenvolve o que é dela. Mentir, bater, cuspir, morder, essas coisas todas. Agora, se o pai não a educa, se o pai não a orienta, se o pai dela não cuida, esta coisa que ela age naturalmente, daqui a pouco ela fará, infelizmente, por prazer de machucar, ferir, agredir, transgredir até. Então, em primeiro lugar, a folga é um processo. Se você vai deixando, se você vai fazendo vista grossa, se você diz, deixa para lá, quem sabe um dia ele se emenda, ele não vai se emendar, pelo contrário, ele vai quebrar tudo. Então, observe o que o seu filho anda fazendo. Acompanhe, oriente, ensine. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 22:6, o texto que já falei aqui, ensina a criança o caminho em que ela deva andar. Em que ela deve andar. Agora, por que a criança? Porque é a fase do aprendizado. É a fase em que você ainda tem quase que todo o controle sobre a criança, se não tem todo o controle. É você quem escolhe o que ela come, é você quem escolhe o que ela veste, é você, de fato, quem escolhe até se ela vai para uma festinha de aniversário ou não, porque ela é totalmente dependente de você. Ensina a criança. Por quê? Porque ainda é a fase do aprendizado. E princípios que você aplicou ali na infância, esses princípios vão ficando. E é por isso que deve haver escola bíblica dominical como auxiliadora da família. A escola bíblica dominical não é substituta da família, nem da sua educação e formação. É auxiliadora. A igreja também está para auxiliar, formar, ajudar com você, nunca por você ou no seu lugar. Eu sempre aviso para os pais lá da nossa igreja presbiteriana do Jardim Satélite, que eu espero que as crianças da igreja aprendam a orar também comigo. Mas se a criança for depender de orar, só porque vem o seu pastor orando, nunca elas vão orar. Por quê? Nos encontramos dominicalmente. E quando eu faço oração genérica. Senhor, abençoe esse povo. Senhor, que a igreja avance, que o evangelho cresça. Eu faço orações assim tão genéricas e grandes e compridas, que a criança não percebe, muitas vezes, não percebe o resultado da oração. A criança vai aprender a orar, é com você, pai, orando.
A criança vai aprender a orar, mãe, é com você orando, porque com você, dentro de casa, você ora por questões bem detalhadas. Senhor, há uma enfermidade aqui, tal, pedimos a sua bênção, a sua orientação, a sua ajuda, oriente os médicos, os medicamentos, sabemos que o Senhor também tem capacidade de curar, mas o Senhor é soberano, e a criança vai vendo você orar, a criança vai vendo que você, pai, você, mãe, dependem de Deus, buscam a Deus, têm com Deus amizade, amor, carinho, aí eles vão aprendendo a orar também. A criança aprende a orar com os seus pais. A criança aprende a amar a Jesus com os seus pais. A criança aprende a importância da igreja, a casa de Deus, com os seus pais. Agora, se eles veem, desde pequeno, que os pais não valorizam a igreja, eles também não vão valorizar. E se tem uma coisa que criança não é, é hipócrita. Criança é autêntica nesse aspecto. Depois é que ela aprende a ser hipócrita. Mas quando criança, ela é autêntica. Aí ela olha assim e vê que o pai não está com nenhuma vontade de vir à igreja. Como é que ela vai ter apego, amor, carinho para com a igreja? Lembro-me do meu pai, que estava devendo um dinheiro não sei para quem, e aí esqueceu de pagar e a pessoa veio cobrar lá em casa. E aí a mocinha que ajudava lá em casa, a empregada que ajudava lá em casa, disse: seu Jader, o mesmo nome que eu, tem um senhor aí afora, assim lá fora, e deu as descrições do rapaz, que meu pai disse: é aquele rapaz que eu estou devendo um dinheiro para ele, mas eu estou sem dinheiro aqui agora, já sei. Jafé, venha cá. Chamou meu irmão um pouquinho mais velho que eu, Jafé era pequeno, devia ter uns 5 anos de idade, e disse: Jafé, vai lá e avisa, papai não está. O Jafé não teve dúvida, foi à porta e disse: olha, meu pai mandou dizer que ele não está. Porque criança é autêntica. Agora, se você, pai, não quer vir à igreja, não tem carinho pela igreja, não tem amor pela igreja, se você não abre a palavra de Deus, seu filho vai aprender com você que igreja não vale nada, que palavra de Deus não vale nada, que religião é só de proforma mesmo, e etc e tal. Ela aprende com você, ensina a criança o caminho em que ela deve andar. Agora, se você aplica princípios ali na infância, olha, filho, Deus é bom, Deus é maravilhoso, a palavra de Deus é verdade, é a verdade. Se você vai aplicando esses princípios, o seu filho poderá até vir a se rebelar um dia, mas se rebelará conscientemente, sabendo que está fazendo errado. O Espírito Santo atuará naquele coração cada vez mais dizendo: é errado, não é assim, você não aprendeu dessa maneira. Vai ser uma luta, um conflito dentro daquele coração muito grande. E princípios da palavra aprendidos na infância nós levamos para a vida toda. Por que é que você respeita os mais velhos? Porque seu pai, logo cedo, ensinou você a respeitar os mais velhos. Eu não sei ficar sem passar por uma pessoa de mais idade do que eu sem cumprimentar. Bom dia, boa tarde, boa noite, até hoje. Sabe por quê? Porque a minha mãe me ensinou isso. Cumprimente os mais velhos, dê o lugar para os mais velhos, e etc e tal. E nós fazemos isso porque nós aprendemos. E até aprendi que, em estando sentado, vindo uma pessoa de mais idade, ou uma senhora grávida, ou alguém que eu deva me levantar para dar o lugar para ela, eu aprendi até a pedir: por favor, com licença, sente aqui nesse lugar, por favor. Temos que ensinar isso. Bons modos, boas maneiras. Ah, pastor, mas o mundo é cão. Nós não nos guiamos pelo mundo cão, nós nos guiamos pela palavra de Deus. Ah, pastor, mas se eu ensinar meu filho a ser educado, ele não vai vencer na vida. Quem disse? Quem disse? Muito pelo contrário. Ensine o seu filho as boas maneiras da educação, os bons modos, os bons princípios. Não deixe para ninguém, isso é prerrogativa sua. Ajuste as folgas, vendo que o seu filho está birrento, vendo que o seu filho realmente está sendo folgado. Por favor, pare com isso. Porque senão chega um momento em que a folga se alastra tanto e você não tem mais controle sobre ele. A Bíblia não diz: ensine ao adolescente o caminho em que deve andar. Sabe por que não diz ensinar ao adolescente? Porque na fase da adolescência dificilmente se aprende alguma coisa. Se não se aprendeu aqui, ou vai ser uma correção muito séria, muito forte até, ou então o adolescente vai aprender a duras penas até o que deveria ter aprendido de uma forma tão clara, boa e querida aqui. Invista nos seus filhos. E a igreja também deve ser auxiliadora com uma boa escola bíblica dominical,
com encontros para a criança, EBFs, com palestras para os pais. Enfim, a igreja também deve colaborar contra isso. Agora, nunca jamais substituir o seu papel, a sua função de pai e de mãe. Vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8. Deuteronômio, no seu capítulo 6, no seu versículo 8. A palavra de Deus nos diz aqui, a partir do versículo 6, e chama a sua atenção para o versículo 7. Deuteronômio 6, 6 diz: essas palavras que hoje te ordeno são ordens do Senhor. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Se você, pai, não se aplica à palavra de Deus e não aplica a palavra de Deus à sua vida, então eu temo pelo seu lar, eu temo pelos seus filhos. Versículo 7 diz: tu, é responsabilidade tua, pai, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa. Cada vez mais dentro de casa nós falamos menos de Deus. E se tem uma coisa que foi abolida das nossas vidas, foi o culto familiar. O momento de oração com os filhos também, pelos filhos também. Tu as inculcarás aos teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa. Não é você assentado no banco da escola dominical deixando que a professora faça o seu papel. De maneira nenhuma, é responsabilidade sua. E andando no caminho, isso significa convivência, dia a dia, acompanhando de perto, andando no caminho, mostrando o poder de Deus, a maravilha de Deus, os princípios de Deus. E ao deitar-te e ao levantar-te, enfim, você deve estar acompanhando o seu filho o tempo inteiro, o tempo que lhe for possível. Para isso, você também tem ferramentas úteis. Existem alguns bons livros. Incentivaria você a ler livros do Dr. James Dobson. Dr. James Dobson tem escrito vários livros bons para a família. Jaime Kemp também tem livros muito bons para a família. Dr. Norman Wright tem escrito excelentes livros para a família. De maneira, meu querido, minha querida, que hoje você tem material, você tem acesso. Se você não está investindo, se você não está lendo, se você não está se informando, então você está negligenciando algo muito sério que poderá lhe custar muito, muito, muito caro daqui a pouco, a dívida para com o seu filho. Já vimos que ninguém nasce folgado. A folga é um processo. Compete a você estar ensinando antes que a folga se instale. Compete a você estar orientando antes que a folga se instale. Agora não estou dizendo que você agora deve ser aquele sargento duro dentro de casa. Crianças, levanta! Não é? Vamos cantar um corinho aqui. Se a criança passar por você e tiver que dar continência, alguma coisa está errada com a sua forma de educação. Se Deus quisesse que o seu filho fosse educado por um sargento duro e seco, ele teria levado o seu filho para a polícia militar e o sargento Alfredo daria um jeito nele. Deus colocou o filho na sua casa para que você, com amor, com paciência, com perseverança, dependendo do Senhor o tempo todo, você de fato o orientasse e dele cuidasse. A criança, você tem grande vantagem, ela está totalmente acessível a aprender. E ela está totalmente acessível a você. E ela está totalmente disponível a você. Vai chegar o tempo na adolescência em que ela não vai estar mais disponível. Ou ela vai estar com a agenda escolar cheia, ou só vai ter tempo disponível para os colegas. E você perdeu a chance. Agora, tem um momento em que a criança, ela não aprende pelo ouvir. Ela aprende quando tem a sua região glútea um pouco esquentada. Lá em casa eu tenho 3 auxiliadores, 3 pedagogos maravilhosos que me ajudam na educação das minhas 2 meninas, uma de 6 e outra de 3 anos. Se você chegar para a Fernanda ou para a Juliana, as minhas filhas, e perguntar quem são esses 3 pedagogos, elas vão ter condição de responder quem são. O primeiro pedagogo maravilhoso que eu tenho lá em casa se chama Genebaldo.
uma varetinha. E aí eu digo: Fernanda, eu acho que eu vou precisar chamar Genebaldo aqui para conversarmos a 3. Não, pai, não precisa, a 2, está ótimo mesmo. Mas muitas vezes Genebaldo tem que ser convocado. Doutor Genebaldo, o senhor pode nos ajudar aqui na formação do caráter da minha filha? Fernanda, você vai ter uma conversa pedagógica com Genebaldo. E aí, meu querido, a Bíblia não diz para a gente espancar a criança. A Bíblia diz para a gente usar a vara no lugar certo. E Deus é tão sábio que Deus fez um lugar certo no corpo humano, uma protuberância meio arredondada. Ali é o lugar certo. Não deforma e só tem cheiro. É excelente. Por que a Bíblia não diz use a mão? Porque quando descontrolados em fúria, nós batemos no rosto, batemos em partes indevidas. É ali que a criança aprende muito bem. E aí, Genebaldo, e com muito cuidado e amor, bato na região glútea das minhas filhas. Ou então, um segundo pedagogo que eu tenho é Genésio, meu cinto. Tem situações que o Genebaldo ou Genésio, o efeito é praticamente o mesmo, certo? Mas não espanco, bato com amor. Tem situações que eu chamo uma pedagoga mais branda, que é Quitéria, a minha sandália. Quitéria vai ter uma conversa com você. Quitéria, ela bate menos forte. Então, eu já escalonei algumas gravidades dentro de casa, que Genebaldo é que entra em ação, ou Quitéria entra em ação. Agora, sempre que vou bater nas minhas filhas, eu as chamo e converso com elas. Fernanda, você sabe por que você vai apanhar? Explique por que a criança vai apanhar, porque senão ela não aprende. Então, ela sabe por que está apanhando. E se repetir, a conversa vai ser com Genebaldo. E geralmente, graças a Deus, trabalho com esses estágios. A conversa com o castigo no quarto. Ou privo da televisão por um tempo. Se a coisa foi mais grave, Quitéria. Se a coisa realmente precisou de Genebaldo, Genebaldo. E assim eu estou tentando formar o caráter das minhas filhas. Estou investindo nelas, para o que me é uma herança querida e maravilhosa não se torne numa dívida. Segundo ponto da questão, eu só estou entrando no segundo ponto e já está quase na hora de terminar, meus irmãos. Meu Deus do céu. Segundo ponto da questão é o seguinte: o mecanismo da folga. Qual é o mecanismo da folga? Anotem aí, por favor, não fiquem olhando para mim não, fiquem olhando para o papel, viu, gente? Tem muita gente olhando para mim assim com a carinha. Não quero carinha rindo para mim, eu quero carinha anotando no papel, tá certo, gente? Segundo ponto desta manhã é o mecanismo da folga. O mecanismo da folga é no começo, uma malandragem consciente. A criança é malandra. É por isso que a Bíblia diz: a estultícia está ligada ao coração da criança. Ela sabe quebrar e esconder, não sei como, mas sabe. Ela sabe mentir, ela sabe culpar os outros, ela sabe tudo isso. Isso é a estultícia, isso é a malandragem que a Bíblia diz está ligada ao coração da criança. A vara vai afastar essa malandragem, vai corrigir essa fuga, vai corrigir este momento em que ela recorre. Enfim, o mecanismo da folga é, no início, no começo, uma malandragem consciente que, em pouco tempo, se torna um hábito. Aqui é que está o problema. No começo é uma malandragem consciente, ela joga para cima de você, aí você sabe que ela está blefando, ou está mentindo, ou qualquer outra coisa desse tipo, você faz vista grossa, você vira para lá e qualquer coisa, aí ela diz: opa, deu certo. E sabe o que vai acontecer em breve? Ela vai transformar isso em hábito. E ela vai se habituar a mentir, culpar os outros, fazer qualquer outra coisa. Não seja carrasco do seu filho, seja pai, seja mãe consciente. O mecanismo da folga é esse. No começo, uma malandragem consciente, mas daqui a pouco se torna um hábito terrível. Terceiro ponto dessa manhã: uma vez iniciada a folga, ela logo se alastra.
Uma vez iniciada a folga, ela logo se alastra. E é tão rápido ver como a folga se instala no coração da criança e logo a deforma. E logo folga tudo. Princípios, valores, moral, verdade. Folgou-se tudo. É uma folgada. A folga, ela de fato, quando iniciada, logo se alastra. Um quarto princípio nesta manhã, um quarto ponto de observação, é que para que exista o folgado, tem que haver o sufocado. Para existir o folgado, tem que haver o sufocado. A criança, logo cedo, tem que aprender bons modos e aprender responsabilidades. É importante que você, logo cedo, ensine a criança a arrumar o quarto. Agora, gente, não é, vamos lá, arruma o quarto agora, olha aqui, tá vendo? Não, não é dessa maneira pressionando. Arrumar o quarto pode ser um aprendizado para a criança divertido. A mãe, eu espero, seja mais sábia do que o seu filho e diga assim: filho, vamos apostar uma corrida hoje. Eu vou arrumar essa parte, você arruma essa parte. Vamos lá? Aí a criança desafiada, toda criança gosta disso, aí ela começa também a querer arrumar o quarto. Vai ser um momento quase que prazeroso para a criança, quando a mãe sabe lidar com a situação. E também valorize, de fato, a iniciativa do seu filho. Um dia desse, a Fernanda fez a cama dela. Nós não sabíamos se a cama estava de ponta cabeça, virada, de qualquer maneira, mas ela teve a iniciativa de arrumar a cama dela. Ela foi lá, puxou o lençol para cá, puxou para lá, ficou realmente parecendo todas as rugas reunidas num lençol só. Mas a iniciativa dela foi querer arrumar a cama dela. Reconhecemos isso e louvamos a atitude dela. Parabéns, Fernanda. E toda criança gosta de receber um elogio. Agora, por favor, não mime seu filho demais também, viu, gente? Nós erramos muitas vezes com os nossos filhos por causa do amor demais. Amor demais é prejudicial. Amor de menos também é uma desgraça. Amor na medida certa, valorizando, reconhecendo. Agora, nesse aspecto, a Fernanda fez o melhor, nós elogiamos. E fomos lá e ajudamos depois, e hoje ela já faz a cama dela. Hoje elas brincam, se divertem, fazem tudo, mas depois elas sabem, que tem que arrumar o quarto. E a mãe, nesse momento, ajuda, supervisiona, incentiva, faz junto, não faz por, não faz no lugar de. Agora, se você é daquelas mães que seu filho não faz nada, quem vai ficar sufocada é você. Quem vai ficar sufocado é você. E ele cada vez mais folgado. E ele vai dizer: opa, se eu demorar a fazer, se a minha mãe disser, arruma o quarto, arruma o quarto, arruma o quarto 3 vezes, e eu não arrumar, ela vem e faz por mim. Então ele não vai fazer. Ele não vai fazer mesmo. Você deve, de fato, estar acompanhando e não deve dar brecha para que a folga se instale no coração do seu filho. Tem muitos pais que até hoje, fazem tudo pelo filho. O filho deve ir crescendo e as responsabilidades também. Por favor. Então, meu irmão, minha irmã, não fique você sufocado por causa dele, por causa dela. Ele deve, aos pouquinhos, ir aprendendo responsabilidades. Quinto ponto de observação nessa manhã, meu querido. Quinto ponto de observação nessa manhã, minha querida. A omissão do pai. Aí eu estou falando do marido, aí eu estou falando do homem. A omissão do pai quanto às suas responsabilidades de pai e de homem do lar. Pedro nos diz que o marido deve viver a vida comum do lar. A omissão do pai quanto às suas responsabilidades de pai e de homem do lar e da igreja tem produzido rapidamente folgados. O homem tem se omitido, o homem tem empurrado. Vai lá, resolve, vai lá, faz. Ah, eu dou dinheiro, quanto custa? Como se isso comprasse, nada disso. Você tem que participar. Quem é pai é você. A responsabilidade de educar é sua, de acompanhar é sua. A esposa é uma auxiliadora.
Muitas vezes o problema de homossexualismo do menino, o problema de homossexualismo da menina está de fato ligado à omissão do pai. Ser pai é algo tão sério, ser pai é algo tão profundo, que você e eu deveríamos estar constantemente de joelhos pedindo ajuda e orientação ao Senhor. E de fato trabalhando, estudando, buscando, lendo, para não falharmos nessa missão de pai. Tem um autor secular muito bom que recomendaria a leitura. Dr. Isami Tiba. Então, por favor, pais, não olhem para mim. Anotem na mão se for o caso aí. Livros do Dr. Isami Tiba, I-C cedilha A-M-I. Ele é descendente de japoneses, daí o seu nome. Isami, com C cedilha, Tiba. Você vai encontrar os livros do Dr. Isami Tiba em qualquer dessas livrarias de shopping, siciliano e por aí afora vai. Nas livrarias evangélicas eu acredito que você não encontra, mas em livrarias de shopping, siciliano, Saraiva, etc., você encontra. Não é um livro cristão, não é um livro bíblico. Agora, os princípios que o Dr. Isami utiliza são princípios da palavra de Deus. Uma vez conversando com ele, até falei alguma coisa a esse respeito. Excelente livro. Pai, você não deve deixar de ler os livros do Dr. Isami Tiba. Faça isso. Abaixo a irritação. E tem vários e vários livros escritos pelo Dr. Isami Tiba. Tem um, O que os pais precisam saber sobre jovens e maconha. Excelente livro, excelente livro. Tem outro livro que diz Crescer Aprendendo, coisas desse tipo. Livros do Dr. Isami Tiba serão de grande ajuda. Em sexto lugar, sexto ponto de observação nessa manhã. A Bíblia nos diz que a criança entregue a si mesma vai ser vergonha para a mãe. Mas tem tanto filho se autoeducando, tem tanto filho entregue a si mesmo. Em sexto lugar, a folga da criança entregue a si mesma tenderá a se tornar em rebeldia juvenil. Vou repetir. A folga da criança entregue a si mesma tenderá a se tornar rebeldia juvenil. A rebeldia juvenil é coisa muito perigosa. Se eu tivesse aqui um quadro para poder marcar algumas coisas, faria. Mas como não tenho aqui, por favor, imaginem. Imaginem comigo. A rebeldia em si, ela faz parte do processo de desenvolvimento da criança. Existe uma rebeldia, que nem deveria ter mesmo esse nome, mas vamos chamar de rebeldia, que é a rebeldia pubertária. Qual é essa rebeldia, meus irmãos? Rebeldia pubertária. Ou seja, é uma rebeldia que faz parte da puberdade. A criança está deixando de ser criança para passar para a fase juvenil e adulta. Então, essa rebeldia será, entre aspas, uma rebeldia, na verdade, será mais uma autoafirmação. Até então, quem é que escolhia a roupa da criança? A mamãe. Filho, você vai hoje com essa camisinha cor de abóbora. E ele vinha para a igreja vestido de forma ridícula, mas vinha. Aí quando a mãe vem com a mesma camisinha cor de abóbora para o seu garotinho de 13 anos, ele vai dizer, não vou com isso aí não. Não entro, não coloco essa camisa, não entro naquela igreja daquele jeito. Filho, você está sendo rebelde, hein, filho? Não, ele não está sendo rebelde. Ele está tomando consciência de quão ridícula era aquela camisa. Então essa rebeldia pubertária, ela é até, eu diria, boa. Ela é até boa. Porque se eu encontrar hoje um senhor vestido de camisa abóbora na igreja, eu vou ter dificuldades em dizer, esse rapaz aí, esse senhor aí nunca se afirmou. Não é? Meu querido, minha querida, a criança chega um momento que ela precisa de autoafirmação. Ela não vai mais querer sentar no banco aqui com os pais. Ela vai querer sentar lá atrás, um pouquinho mais perto da Glorinha. Porque aqui os pais vão estar cantando glória, glória, aleluia. E ele de olho na Glorinha, tão bonitinho, ele vai estar cantando glorinha, glorinha, aleluia.
fase da autoafirmação. É a fase da puberdade. Então, algumas vezes, ele vai reagir de uma maneira até brusca, até forte, mas porque ele está procurando uma autoafirmação. Isso não é defeito, não é problema. É só uma questão de compreensão, ajuste, conversa. Saiba de uma coisa, e nunca se esqueça disso: se você quiser ter um bom diálogo com o seu filho na adolescência, que esse diálogo inicie na infância. Se você quiser que o seu filho lhe escute na adolescência, escute-o na infância. Quantas vezes a criança vem contar alguma coisa para a gente: menino, cala a boca que eu não tenho tempo, estou vendo Faustão. Faustão é mais importante do que a criança. Às vezes, eu estou trabalhando lá numa mensagem, chega a minha filha Juliana, e não sei por que criança para contar uma história que para ela é tão importante, mas que não tem importância nenhuma. Dá uma gaguejada, pai, você fica lá aflito. Mas eu aprendi que eu devo parar o que eu estou fazendo, olhar nos olhinhos da Juliana, que tem 2 olhinhos pretos de jabuticaba lindos. Sim, filha, conte. E aí o passarinho, sabe, pai, não sei o que e tal, conta a história do passarinho, que eu não entendi nada. Mas prestei atenção, me esforcei para entender a história do passarinho, que não tem nem pé e nem cabeça. Também passarinho não tem pé nem cabeça, né, querido? Não, tem só cabecinha ali, bico, essas coisas todas e patinhas. E depois eu vejo que ela sai toda satisfeita. Ela sai toda satisfeita. Ah, meu querido, estou orando para que alguns pais aqui se machuquem, batam no banco da igreja, torçam o pé e vão na farmácia e comprem Gelol. Eu estou torcendo que os pais aprendam pelo Gelol. Não importa ser pai. O que é que tem que fazer? Tem que participar. Ser pai é fácil. Tem coisa melhor do que ser pai. É bom demais. Agora, participar é outra coisa. E você tem que participar ouvindo. Você tem que participar indo com ela à padaria para comprar um picolé. E para ela é tudo no mundo. Agora, se ela não souber, na prática e por experiência, que eu a amo, isso depois vai dar um nó na cabeça dela, e na adolescência dela vai ser uma questão muito grande. Na adolescência, rebeldia pubertária, ela vai ter suas dificuldades, suas lutas, suas crises, mau humor, tudo isso a minha filha vai ter. É possível que ela tenha. Agora, a porta do diálogo vai estar aberta, porque desde aqui eu estou tentando manter a porta aberta. E até mesmo vou dizer: peraí, filha, quando você era criança, que você vinha contar suas histórias de passarinho, gatinho, porquinho, eu parava o que estava fazendo e ouvia. Agora nós vamos conversar. E ela mesmo vai perceber, acompanhando com o seu crescimento, que o pai, que a mãe sempre estava disposto a conversar e a ouvir. Então a rebeldia pubertária, ela não é perigosa. Ela deve ser compreendida. Todo exagero, claro, vai precisar de acompanhamento. Agora, a rebeldia perigosa mesmo é a rebeldia juvenil. A rebeldia juvenil, ela é consequência da folga infantil. Meu querido, muitas vezes eu escuto pais falarem assim: ah, pastor, tem um aborrecente em casa. Mas sabe quem geralmente vai ser o aborrecente? É quem um dia foi criança. Quem um dia foi criança vai ser aborrecente. A sequência natural da criança é aborrecente. Se você tem uma criança em casa, você vai ter um aborrecente daqui a pouco. É um processo natural e assim. Agora, quem foi criança vai ser adolescente. Vai ter seus medos, vai ter suas lutas, vai ter suas dificuldades, mas se tiver pais que o amem, a amem, e ele sabe, e ela sabe que esse amor é presente e constante, vai ter diálogo também. Então a rebeldia juvenil, ela vai ser o excesso da folga, ela vai ser a dívida dos pais, ela vai ser a dificuldade porque a criança, o adolescente não vai querer ouvir e nem aprender o que é certo, muito pelo contrário. E o que é pior é que a rebeldia juvenil tem tudo para em breve descambar para a delinquência juvenil. E o que é pior é que pais que estão acobertando suas crianças hoje estão de fato prejudicando e tornando o delinquente de daqui a pouco.
Numa outra oportunidade eu venho trabalhar com vocês aqui sobre o tema como ajudar seu filho a ser um marginal. É a coisa mais fácil do mundo. É a coisa mais fácil do mundo. Por hoje, por hora, o horário já venceu e eu não terminei ainda o primeiro ponto do nosso estudo dessa manhã. 7º ponto de observação. Anote aí. A disciplina é um desafio para os pais. A disciplina é um desafio para os pais. Por quê? Os pais têm que ler, têm que ouvir, têm que estudar, têm que conversar, têm que acompanhar. A disciplina é um desafio para os pais. Se você se recusa a enfrentar esse desafio, então não vai ajudar nada e só vai piorar tudo. A disciplina é um desafio para os pais e uma necessidade para os filhos. Os filhos precisam saber que eles têm limites. Os filhos precisam saber custo-benefício. Os filhos precisam saber que de fato ninguém é escravo deles. Eles não são os donos do mundo, que eles têm que respeitar o próximo. Agora você tem esse desafio, colocar disciplina, se dar ao respeito, saber disciplinar de fato. É um desafio para os pais. Os pais não querem assumir isso. A propósito, meu querido, você está acompanhando a vida estudantil do seu filho? Você está indo à escola? Você sabe o nome da professora do seu filho? Você sabe? Você já foi lá? Eu estou falando para os pais aqui. As mães estão balançando a cabeça. Muito obrigado, mães. Pais, nem balancem a cabeça. Não façam nenhum gesto para vocês não serem envergonhados diante de todos. Mas quais os pais aqui que sabem o nome da professora dos filhos? Qual o pai aqui que tem acompanhado o dia a dia na escola dos filhos? Eu não estou falando pagando, eu estou falando acompanhando. Eu quero dar uma dica para os pais nessa manhã. Homens, fiquem de pé os homens. Quem for macho, fique de pé. Podem sentar, podem sentar. Você não ficou de pé não, filho? Não é para ficar de pé, você é macho. Não sou pai, tá vendo? Já está tirando o corpo agora. Não sou pai. É macho. E muito mais do que macho, espero que você seja um homem de Deus. Não existe coisa pior e mais dolorida para um pai, para um homem, do que chegar em casa e ter um bilhete: venha à escola, precisamos conversar, assinado diretora. Isso dói tanto no coração de um pai. Porque o pai não consegue nem dormir. O que foi que ele aprontou dessa vez? O que foi que ela aprontou dessa vez? Sabe o que é que eu tenho incentivado os pais da minha igreja e os pais por onde eu passo a fazer? Não deixe para ser chamado pelo diretor da escola. Vá ao diretor antes. Ao invés de você chegar na sala dele com a cara toda desconcertada, é melhor que você o deixe desconcertado. Não é melhor? Aí você vai lá: diretor, eu vim aqui falar com a senhora sobre o meu filho. É sobre o seu filho? Como é que ele está na escola? Deixa eu ver aqui como é que ele está na escola. Aí quem vai ficar desconcertado, sem jeito, é ela. Aí vai dizer: poxa vida, gente, eu passei suor hoje pela manhã. Um pai, sem que eu o chamasse, veio falar comigo. Porque é horrível enfrentar o olhar duro de uma diretora quando ela lhe chama. A diretora já olha para você assim, soltando aquelas facas. Tchum, tchum, tchum. Relapso, sem vergonha, não sei o que. Tudo isso ela está dizendo aqui, ó, com o olhar. E você se senta tão assim: eu pago, viu, diretor? Eu pago, por favor. Gente, evite isso, evite esse constrangimento. Vá antes, vá à escola, coloque na sua agenda: eu tenho que ir à escola do meu filho. E você vai lá e você procura saber como é que está o seu filho e tratar do assunto. Para finalizar, mais 5, 10 minutos, pode ser, gente? Por favor? Muito obrigado, gente. O bom de ser visitante é que a gente pode extrapolar o tempo. É mesmo, querida? Muito obrigado. Então, ficamos nós dois até as 3 da tarde. Só nós dois. Não, porque para ela é fácil, né? Pastor, avança um pouquinho. Tem irmã aqui tão preocupada. Tem irmã que nem ainda separou o feijão. Quanto mais cozinhar o feijão. Vamos ver então o segundo ponto dessa manhã: os estágios da folga.
os estágios da folga. Nós já vimos 7 pontos que merecem a nossa observação, atenção e acompanhamento. Agora vamos ver os estágios da folga. Quais são os estágios da folga? Pelo menos 3 estágios da folga. Existe o estágio inicial. O estágio inicial é que a criança, ela vai tentar fugir dos seus compromissos, fugir das suas responsabilidades, alegar um caminhão de coisas para não cumprir os seus compromissos que ela já tem condição de cumprir. Não sobrecarrega a criança, viu, gente? Arrumar o quarto já é uma coisa muito boa. Fazer a tarefa. Isso aí são compromissos que ela pode cumprir. Não coloque carga demais em ombros que ainda não tem condição de cumprir. Agora, o estágio inicial da folga é sempre culpar os outros e eximir-se. A criança é especialista em culpar os outros e eximir-se. Eu não fiz, eu não arrumei o quarto porque a Juliana que bagunçou tudo. Culpa a Juliana. Não, Fernanda, você vai fazer. E a Juliana, eu não fiz porque o passarinho, Juliana gosta desse passarinho que eu nunca vi. Culpa os outros e eximir-se. Tá bom, eu faço. É tudo o que ela quer. É tudo o que ela quer. Não. O estágio inicial da folga é esse: eximir-se e culpar os outros. Na escola é assim: eu bati nele porque ele fez isso, mostrou a língua para mim, tal. O culpado é sempre o outro, não é? O estágio inicial da folga é esse: não assumir, eximir-se, tentar argumentar para ver se o sufocado vai lá e faz. O segundo estágio é o estágio mediano. Quando acossado, quando apertado ou até mesmo encurralado, já o jovenzinho, a jovenzinha, retira-se indignado, em chilique até, achando que foi desrespeitado. Vou pro meu quarto, e se tranca no quarto. Isso é uma folga mais acentuada. Não quer assumir, sabe que está errado, sabe que está errada, mas grita, esperneia e vai para o quarto. Ou sai, ou pega a bicicleta e sai por aí afora. Isso mostra uma folga jamais acentuada. O terceiro estágio da folga é um estágio muito sério, é o estágio crítico, em que ele vai buscar soluções drásticas. Ou seja, vai ameaçar: eu vou embora, vocês vão ver só, eu vou fazer uma besteira, vou me matar, vou não sei o quê. Ou até mesmo partir para brigas homéricas, ou até partir para drogas. Cuidado com isso, meu querido. Por isso que você tem que acompanhar de perto, logo cedo, sair na frente. Finalizando, como tratar da folga? Como reajustar o folgado? Em primeiro lugar, aplique seriamente custo e benefício na sua casa. Olha, você só vai assistir televisão por um bom tempo depois que você fizer os deveres de casa, e assim por diante. Tem um custo para se ter um benefício. Você só vai ganhar picolé quando nessa semana eu perceber que você arrumou seu quarto bem. Então são custos e benefícios conversados, bem colocados, bem orientados. Em segundo lugar, meu querido, não deixe para amanhã os princípios cristãos que você precisa aplicar na sua vida e na sua casa hoje. Não deixe para amanhã os princípios bíblicos cristãos que você, pai, que você, mãe, precisa aplicar na sua vida e na sua casa hoje. Terceiro lugar, não deixe para aplicar a sua palavra ou até mesmo os castigos amanhã. Aplique hoje. Você tem que ser alguém de palavra. Se você facilitou aqui, se você amoleceu aqui, seu filho malandramente vai dar um jeito. Você tem que ter palavra. Eu disse que vai ser assim e é assim. Olha, eu disse que se você não fizesse isso, o castigo seria esse. Não abrande, não amoleça aqui, senão ele vai começar a modelar você totalmente. Aplique a sua palavra e aplique até mesmo os castigos hoje. Não deixe passar, não deixe para amanhã. Meu irmão, minha irmã,
Não deixe para amanhã a conversa que você tem que ter hoje. Não deixe para amanhã a conversa que você tem que ter hoje. Você vai deixando para amanhã, o amanhã nunca chega. Nunca chega. É hoje. Se você tem que ter uma conversa com seu filho, é hoje. Se você tem que corrigir o seu filho, é hoje. Se você tem que conversar com o diretor, com a diretora da escola, é hoje, não amanhã. Estamos finalizando já, meu irmão. Não deixe para amanhã as decisões bíblicas, seguras e conscientes que você precisa tomar hoje. Não deixe para amanhã as decisões bíblicas, seguras e conscientes que você precisa tomar hoje. Outro conselho que daria para vocês, pais: não deixem para acompanhar amanhã a literatura e os filmes, videocassete, jogos de games que os seus filhos estão vendo hoje. Dê uma olhada. O que é que eles estão vendo? O que é que eles estão assistindo? O que é que eles estão lendo? Que tipo de jogo eles estão jogando? Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Acompanhe hoje. Mais uma dica, mais um conselho: não deixe para saber quem são as amizades dos seus filhos amanhã. Procure saber quem são os amigos do seu filho, dos seus filhos hoje. A Bíblia é bem clara e diz: as más conversações fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Então veja quem são os colegas, os amigos dos seus filhos hoje. Hoje, não deixe para amanhã, pode custar muito caro. E finalizando, não deixe para retomar o culto doméstico amanhã. Retome o culto doméstico hoje mesmo na sua casa. Deixe-me dizer para vocês que vale a pena investir nos seus filhos. Vale a pena o culto doméstico. No século XVIII, existiram dois homens. Um foi um homem de Deus chamado Jonathan Edwards. E o outro foi um ateu, confesso e irresponsável chamado Max Jukes. Os dois viveram na mesma época, na mesma cidade. Agora vejam o resultado na prática de Jonathan Edwards aplicar a palavra de Deus na sua vida e na sua casa, e veja o resultado de Max Jukes não aplicar os princípios de Deus, nem se guiar pela palavra de Deus na sua casa. O que aconteceu com os descendentes? Jonathan Edwards era um pregador do Evangelho e um homem temente a Deus que aplicava a palavra de Deus na sua vida e na sua casa. Max Jukes, ateu confesso, que até se irritava quando o assunto tinha a ver com Deus. O resultado na prática, na descendência de Jonathan Edwards, foi 13 professores universitários nas melhores universidades dos Estados Unidos. O resultado na família de Max Jukes: 310 dos seus descendentes morreram na miséria, sem formação profissional, arruinados na vida. Na família de Jonathan Edwards, 3 senadores da República. Na família de Max Jukes, 150 criminosos. Na família de Jonathan Edwards, 100 advogados e 30 juízes. Na família de Max Jukes, 7 homicidas. Na família de Jonathan Edwards, 100 missionários e pregadores do Evangelho, 60 autores de livros conhecidos e bem lidos nos Estados Unidos. Na família de Jonathan Edwards, um vice-presidente dos Estados Unidos. Na família de Jonathan Edwards, do século XVIII até aqui, 295 pessoas formadas nas melhores universidades do país. Na família de Max Jukes, mais da metade das mulheres dessa família enveredaram para a prostituição. Que terrível, que terrível. Meu irmão, minha irmã, finalizo com um texto da Rádio Jovem Pan, que durante muito tempo saiu com essa mensagem tão bonita. O paradoxo dos nossos tempos. E nessa mensagem, o paradoxo dos nossos tempos, nós líamos: hoje
Temos edifícios mais altos, mas pavios mais curtos. Autoestradas mais largas, mas pontos de vista mais estreitos. Gastamos mais, mas temos menos. Nós compramos mais, mas desfrutamos menos. Temos casas maiores e famílias menores. Mais conhecimento e menos poder de julgamento. Mais medicina e menos saúde. Bebemos demais, fumamos demais, gastamos de forma perdulária, rimos de menos, dirigimos rápido demais, nos irritamos facilmente. Ficamos acordados até tarde, acordamos cansados demais. Multiplicamos nossas posses, mas reduzimos nossos valores. Falamos demais, amamos raramente e odiamos com muita frequência. Aprendemos como ganhar a vida, mas não vivemos essa vida. Fizemos coisas maiores, mas não coisas melhores. Limpamos o ar, mas poluímos a alma. Escrevemos mais, mas aprendemos menos. Planejamos mais, mas realizamos menos. Aprendemos a correr contra o tempo, mas não a esperar com paciência. Temos maiores rendimentos, mas menos padrão moral. Tivemos avanços na quantidade, mas não em qualidade. Esses tempos são tempos de refeições rápidas e de gestão lenta, de homens altos e caráter baixo, lucros expressivos, mas relacionamentos rasos, mais lazer, mas menos diversão, maior variedade de tipos de comida, mas menos nutrição. São dias de viagens rápidas, fraldas descartáveis e moralidade também descartável. E pílulas que fazem de tudo: alegrar, aquietar, matar. Ame intensamente e viva melhor. E eu diria, aplique hoje a palavra de Deus na sua vida. E você de fato estará ajudando a formar cidadãos, homens e mulheres que amam a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Amém.